antigo central da nossa seleção, jogador que passou pelo Benfica, pelo Vitória de Guimarães, pelo Stuttgart, pelo Zenit, pelo Galatasaray. Uma carreira enorme, uma carreira preenchida ao máximo. Por isso, pessoal, convido-vos para esta conversa. Fiquem aí e tragam perguntas. Vou fazendo já as vossas questões, gostavam de ver respondidas. Boas, amigo. Estás-me a conseguir ouvir? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do Boas, amigo. Estás a ouvir agora? Eu estou a ouvir e tu estás-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. Estava a tentar colocar aqui os AirPods, mas não sei porque não está a funcionar. Ok. E muito obrigado, é um privilégio enorme e estás aqui connosco à conversa. Ora é essa. O privilégio é meu estar presente, amigo. Obrigado pelo convite. Ia-te perguntar como é que foi, a primeira pergunta aqui, como é que foi passar de extremo direito para médio e para central depois? Olha, foi uma formação sempre como extremo-direito. Foi aí que eu fui formado e era aí que eu gostava de jogar. E depois, à medida que foi crescendo, fui desenvolvendo mais que os meus colegas e comecei a ter, principalmente na seleção de sub-16, começaram a puxar-me para médio interior direito, no 4-3-3, a jogar como médio interior direito, por vezes Claro. E depois aos 18, 19 anos, com o Jean Pacheco, é que tive a oportunidade de começar a jogar como central do Vitória. E como é que foi fazer a formação no Vitória de Guimarães, que sei que é o teu clube? Olha, é um prazer. Sabes que é um clube completamente distinto dos demais, porque aqui a paixão pelo Vitória é tremenda. É um clube apenas com a população aqui de Guimarães toda apaixonada e muito crente no Vitória e que acompanha sempre o nosso clube, como é lógico. E tu na formação consegues ter essa percepção dessa mística, desse amor clubístico completamente diferente dos demais. Claro. A tua estreia foi com o Mr. Jaime Pacheco, e como já disseste, como é que ele era em termos de exigência? Sabemos que ele no Boa Vista foi campeão, um bocado ao estilo Simeone, não sei se era assim também no Vitória com vocês. Olha, no Vitória, o Jean Pacheco sempre foi um treinador muito aguerrido, muito exigente. Imprimia sempre muita agressividade, muito trabalho no seu dia-a-dia. Sempre gostou dos jogadores empenhados e sempre reconheceu o trabalho daqueles que trabalham durante a semana e que depois ao fim de semana esperam jogar. E tem esse valor reconhecido. Ou seja, com ele não há grandes tangas, não há nomes a jogar e durante a semana, se os jogadores que têm nome se não treinarem, com ele não tem a mínima hipótese. E sempre com uma relação muito boa com os jogadores, um discurso muito direto, com exemplos de vida, por vezes com exemplos de
de famílias e de pessoas que têm grandes dificuldades, e nós, como jogadores de futebol, como profissionais de futebol, deveríamos aproveitar sempre as oportunidades que nos eram concedidas. E foi assim que E depois, ele conseguiu a carreira, e para mim foi um privilégio enorme ter trabalhado com ele. e depois trabalhaste com outro grande mestre que saiu pelas causas que já sabemos, que foi o mestre Quinito. Como é que ele era? O Quinito mais ligado à vertente psicológica, sempre um gentleman, deixava muito à responsabilidade daqueles mais velhos, a organização defensiva, a organização das bolas paradas, completamente um treinador ligado para a parte psicológica, para a parte da relação humana com os jogadores, e de facto funcionou connosco. Nós tínhamos uma grande equipa, jogadores que necessitavam de confiança, e aí nesse papel o Quinito é fenomenal. E tiveste no Felgueiras também um ano emprestado no teu início. Sim, sabes que eu depois no segundo ano aqui no Vitória, com o Filipe Ovic, nitidamente consegui perceber que não ia apostar em jogadores de formação, e tínhamos muitos aqui no Vitória, o Lixa, o Nuno Mendes, o Pedro Mendes, eu. Haviam muitos jogadores que queriam jogar e queriam ter uma oportunidade, e percebemos logo no início da época que ele não ia estar para aí virado. Então pedimos ao presidente para serem emprestados, para jogar com mais regularidade, e o Felgueiras tentou que nenhuma luva nas nossas pretensões, e acabámos por fazer uma temporada brilhante. Todos nós acabámos por ser valorizados, e o Felgueiras esteve até à última jornada para subir divisão. Claro. E depois vais parar ao Benfica, mas aquele Benfica não era o Benfica de hoje, era o Benfica em crise, naqueles tempos do Vale Azevedo, em que faltava a mística do Benfica, não é? Sim, naquele tempo do Vale Azevedo, do Vilarinho e depois do Filipe Vieira. Num ano e meio consegui apanhar 3 presidentes e 4 treinadores. Foi mal demais, ou seja, foi uma experiência fantástica, porque de facto o Benfica tem uma grandiosidade completamente incrível. Só se percebe a grandiosidade do clube estando presente, mas de facto foram tempos difíceis, e para mim foi um privilégio enorme ter jogado no Benfica e ter sido capitão da equipe. Mas cedo percebi que a instabilidade era muita. Nós não tínhamos sequer um plantel e uma organização para podermos ser campeões, e se quiséssemos comparar com o Porto, na altura que estava muito forte, acabámos por perder o Mourinho para o Porto, e ele acaba por ter aqueles anos todos a vencer no Porto. Se tivéssemos tido uma estabilidade diretiva, principalmente, acabaríamos por ter seguramente mais sucesso. E naquela altura ainda estiveste a ser capitão e no Benfica também. Sim, na segunda época fui elegido capitão, mas nessa altura já existia o namoro, digamos assim, do Stuttgart, e depois em dezembro o forcing foi muito grande. A necessidade do Benfica vender também era enorme, e eu acabei por perceber que o Benfica, naquela altura, que estava a precisar de vender, e o projeto desportivo não era aquele que eu desejava para a minha carreira, aquilo que eu queria, e de facto acabei por abraçar este projeto, o projeto do Stuttgart, e acho que acabei por ajudar muito a minha carreira. Claro, e ia-te perguntar só mais uma coisa sobre o Benfica, como é que foi apanhar o Mourinho jovem, começar a dar os primeiros passos, e já previa-se que ele ia ser um treinador top? Todos nós conseguimos ter a percepção que o Mourinho que era um treinador completamente diferente dos demais. Na altura ele tinha o Moza como treinador adjunto, que era uma referência do Benfica, e sabes que o Mourinho tem o dom de ter sempre uma relação muito direta e muito próxima com os jogadores. Consegue ser simpático, consegue impor rigor, consegue ser direto quando as coisas têm que ser ditas olhos nos olhos. Isso é perfeito treinador. E depois tem a parte da motivação, a parte tática. Ele é um treinador que facilmente tu consegues aprender e evoluir bastante com ele. Ou seja, tem tudo e mais alguma coisa tinha na altura tudo e mais alguma coisa para ser um grande treinador, e acabou por demonstrar isso mesmo. E tens alguma história com ele que nos possas contar? Tenho a história do Campo Mairense, do jogo da Taça de Portugal. Nós tivemos jogo no domingo em casa, depois tivemos folga na segunda-feira, e na terça-feira tivemos treino, e tínhamos visto nos jornais uma transferência, uma entrevista polémica do Diamantino Miranda, que foi um símbolo do Benfica, e até tinha sido meu treinador do Benfica, no Felgueiras, a dizer que a grande maioria dos jogadores do Benfica não tinham qualidade para jogar no Benfica.
E o Mourinho calou-se, fechou-se em copas e no dia do jogo do Campo Mairense, depois do aquecimento, colou a entrevista em grande na porta do balneário e disse: este senhor acabou de dizer que vocês não tinham qualidade para serem jogadores do Benfica, agora vocês têm que provar, têm que ir lá para dentro e provar que se tem qualidade para jogar no Benfica ou não. E Claro. acabamos por ter sorte, porque acabamos por ganhar o jogo e de facto foi um jogo que nós queríamos vencer e provar ao Diamantino que tínhamos valor para jogar no Benfica. E como é que foi a tua adaptação à Alemanha e ao Stuttgart? Um grande clube, não é? O Stuttgart. Olha, foi difícil, a adaptação foi difícil. Eu sempre fui uma pessoa aventureira e nunca tive medo de desafios. Mas de facto, ir para a Alemanha com um filho com 1 ano e meio, o Edgar tinha 1 ano e meio na altura, e com a minha mulher, acho que foi difícil porque é um país completamente diferente, uma cultura diferente, mesmo o clima muito diferente do nosso clima aqui. Eu conheço o país porque já lá estive em Berlim. Sim, boa cidade também. E acabamos por ter algumas dificuldades, mas o apoio foi grande. Nós também tive sorte de ter alguns brasileiros na equipa que me apoiaram bastante. O Balakov, que estava no Sporting, também falava bem português. E acabamos por nos adaptar com muita facilidade e deixar Stuttgart não foi fácil. E no Stuttgart acabaste por ser capitão e campeão. O Stuttgart já não era há muito tempo. Sim, o Stuttgart já há 15 ou 20 anos que não eram campeões e acabámos por ter um ano atípico porque a aposta para ser campeões não foi. Aliás, a aposta para essa temporada não foi nesse sentido, de nós sermos campeões, mas tínhamos de facto uma grande equipa, tínhamos uma equipa muito jovem, com muitos jogadores da formação e com muito talento, e acabámos por formar ali uma mescla no grupo de bons jogadores experientes e também com muita ambição de jogadores jovens. Hugo, deixa-me só ligar aqui a luz. Deixa-me ligar aqui a luz da sala. Força que a luz não está. Pessoal, façam perguntas ao Fernando Meira. Um grande abraço a todos. Aproveitem para fazer perguntas. Sim. Já parecia uma Mantorras. E naquela altura do Stuttgart tiveste a geração do Corani com a geração do Sami Khedira, não é? Sim, o Sami Khedira entra na equipa na altura em que fomos campeões, no início da época, juntamente com o Serdar Taski, com o Mário Gomes, com o Christian Tiffert. Nós também tínhamos muitos jogadores da formação e jogadores com muita qualidade e acabamos por fazer um ano espetacular, valorizámos muitos jogadores e o Stuttgart na Alemanha é o clube que mais jogadores tira da formação e não só formam, como também eles têm a oportunidade de jogar na equipa principal, que é fundamental, porque formar é isso mesmo, formar é apostar na formação, mas depois que os jovens da equipa tenham a hipótese, pelo menos, de provar o valor na equipa principal. E aqui em Portugal nós temos muito aquela... neste momento há muito vício, a mania dos clubes contratarem e colocarem os miúdos a jogar na equipa B, na equipa de sub-23. Os jogadores que saem da formação colocam os jogadores na equipa de sub-23 e na equipa B e não têm a possibilidade de jogar na equipa principal. Acho que esta ferramenta da equipa B e da equipa de sub-23 tira muita oportunidade aos jovens formados aqui em Portugal. Não, ainda bem que estavas a falar nisso e ia-te falar agora de uma coisa nisso que te focaste. Não achas que agora, e com isto da pandemia, isto pode ser importante até para os clubes apostarem mais, e como estás a dizer, nos jogadores da formação? Não acredito que isso vá acontecer, porque hoje em dia a oferta é muita, há muitos jogadores que terminam o contrato e os clubes procuram sempre jogadores em final de contrato. Apostam um pouco nos clubes, nos jogadores formados. Os jogadores hoje em dia que são da formação, os jogadores que vêm do escalão inferior, têm sempre que provar e muito nas equipas B, nas equipas sub-23, que têm valor para jogar na equipa principal. E são poucos aqueles que de facto têm a oportunidade de jogar na equipa principal. E isso acho que deveria mudar. Acho que não vai mudar muito em relação àquilo que era antes do Covid-19. Não acredito que vá mudar muito a aposta na formação, mas acredito que deveria mudar, até porque mesmo na seleção nacional há algumas posições que carecem de mais oferta, pelo menos. Claro. Ia-te perguntar se consegues perceber hoje
Para que não foste chamado ao Euro 2004? Não consigo perceber, até porque eu fiz o apuramento, estava a jogar com assiduidade. O último jogo que deixei de jogar antes do Euro foi em Guimarães. Foi aqui em Guimarães que, inclusive, eu fui capitão de equipa. Sim. E de um momento para o outro saio da equipa Aquela derrota aí com a Espanha, né? 3-0. Sim, ainda por cima com polémica à mistura, dizendo que eu que me tinha andado à chapada no balneário com o Maniche ou com o Nuno Valente, completamente histórias surreais. Nós sempre tivemos no balneário e acho que foi injusto porque pelo menos merecia. E não consegui ver por perder o Euro 2004, que foi importante para todos nós. Né? Ia-te falar agora, já que falamos nisso, para mim o melhor Mundial, até melhor que o Euro 2004. O Euro 2004 foi cá e foi outra sensação, mas o Mundial, e foi aquilo que tu fizeste a mais o Ricardo Carvalho a centrais. Sim. Sim, foi um Mundial fantástico. Nós tínhamos de facto uma grande equipa, tínhamos um espírito de grupo tremendo. O início escolar era exímio na aproximação, na união do grupo. Nós aí éramos, não só tínhamos qualidade, como também éramos solidários, essencialmente uns com os outros. E acabámos por ter falta de sorte no jogo da meia-final com a França, que Portugal tinha claramente equipa para poder ser campeão do mundo e poder chegar pelo menos à final. E esse Mundial foi fantástico, sem dúvida. E depois também tiveste antes nos Jogos Olímpicos, que foi uma prova importante, onde tiveste mais o Cristiano Ronaldo, sim, por exemplo. Sim, foi uma experiência importante, mas aí nós claramente... Eu tinha acabado de ser operado à mão, cheguei a ficar em dúvida para os Jogos Olímpicos até à última, mas queria muito estar presente. Mas de facto, para a equipa que nós tínhamos e para aquilo que nós jogamos e para a classificação que obtivemos em prova, ficámos muito aquém daquilo que era merecido. Até pela equipa que vocês tinham, sim, claro. Tínhamos uma grande equipa sem dúvida. E tínhamos um grupo teoricamente acessível, mas a teoria vale o que vale. E o que é certo é que dentro do campo os adversários acabaram por ser superiores, também tiveram a sorte do jogo, tudo bem, mas nós como seleção que tínhamos, não só por sermos Portugal, mas fundamentalmente pelas peças individuais que tínhamos, mesmo não estando bem preparados fisicamente e mesmo psicologicamente, porque por vezes quebramos, deveríamos ter dado muito mais e era exigido muito mais de nós. Claro. Ia brincar um bocadinho contigo e puxando um bocadinho atrás ao Mundial que estávamos a falar. E como é que não conseguiste levar nenhum cartão aí naquele jogo aí com a Holanda? Olha, eu não levei nenhum cartão no Mundial. Sabes que... Sim, foi. Mas eu aquela porque foi a batalha de Nuremberg, como é conhecido. Foi um jogo atípico, não é? Completamente atípico. Já na antevisão do jogo, o selecionador, que era o Frank Rijkaard, o Van Basten, Marco Van Basten, teve algumas declarações que foram infelizes e que acabou por nos picar a nós mesmos. E então a nossa preocupação, o nosso foco, a nossa ambição de ganhar esse jogo contra a Holanda, mas fundamentalmente contra as palavras do Van Basten, era tremendo. E mesmo o Bola russo acaba por ter aquela entrada sobre o Ronaldo completamente fora de tempo e completamente para o lesionar, para o tirar do jogo. Mas nós acabámos por aguentar, por defender, por ser solidários, fundamentalmente, como tinha dito já, éramos uma seleção muito, muito solidária e uma seleção com muita qualidade. Nós tínhamos, de facto, uma seleção recheada de grandes valores. E essa questão da solidariedade que estavas a falar, e isso notou-se bem contra a Inglaterra, que foi um jogo de nervos até ao fim e aqueles penaltis. A seleção inglesa estava numa forma tremenda, a seleção do Beckham, né? Do Rooney. E de facto uma grande seleção. E nós sabíamos que tínhamos, ainda por cima, tínhamos três jogadores que não puderam jogar nesse jogo, porque a Inglaterra foi o jogo posterior ao jogo da Holanda, ou seja, nós tivemos 3 castigados, e mesmo assim... O Costinha e o Deco. E o Maniche, penso eu. Sim, foi. Ou não, o Paulo Ferreira. Não, o Maniche jogou. Então, penso que foi o Paulo Ferreira. Jogou o Miguel nesse jogo. Sim, jogou o Miguel. Jogou o Miguel e Nuno Valente. Ou seja, não foi um jogo fácil. Não foi fácil, mas nós... se fomos inteligentes, fomos guerreiros, como habitualmente costumamos ser, e os jogadores que estavam de fora acabaram por entrar e dar uma resposta positiva em relação àquilo que era expectável. Achas que se não fosse aquele penalti contra a França e tínhamos ganho? Porque eu acredito que sim.
acredito que nós éramos a melhor seleção que estava ali, sem dúvida. Se não fosse o penalti, tínhamos empatado. Ficava 0-0. Nós não marcámos. Claro. Mas Não, mas o penalti tão cedo no jogo, se calhar e mexeu com vocês, não é? não, nós sentíamos que estava um jogo muito equilibrado, sentíamos claramente que ia ser uma bola parada, um lance individual que ia decidir o jogo. Era um jogo claramente para empate ou para 1-0 para uma das equipas. As equipas estavam muito concentradas, muito focadas naquilo que são as tarefas individuais para que não houvesse os realces individuais, e acabámos por ter azar no lance do penalti, do Ricardo Carvalho sobre o Thierry Henry, penso eu. O Thierry Henry. E acabou por ser um desfecho infeliz, porque nós queríamos mesmo chegar à final e nós tínhamos capacidade para isso mesmo. Claro. E depois também foste ao Euro 2008, mas aí já como terceira opção, não é? Sim, aí já em fase final de carreira quase. E claramente também nós tivemos 2 ou 3 anos seguidos a perder com a seleção alemã, e de facto a Alemanha conseguiu, no jogo dos quartos finais, acabou por ter um desfecho feliz, porque tinha de facto uma grande seleção, e nós sempre muito apoiados pela nossa massa associativa. É incrível o apoio dos imigrantes, fundamentalmente, que nos acompanharam na seleção no Euro 2008. Mas infelizmente a Alemanha tinha uma seleção fortíssima e acabaram por ser superiores nesse jogo. Sabes um jogador que eu tenho ódio por causa disso e que aconteceu com vocês? O Schweinsteiger. E ele contra nós a marcava sempre. E contra o Ricardo. E contra o Ricardo. O Ricardo penso que sofreu golos não só na seleção, mas também contra o Sporting, quando ele jogava no Sporting. Contra o Bayern no 7-1 e aqueles jogos 5-0. Ele marcava sempre contra Portugal e contra o Sporting. Mas Schweinsteiger o Schweinsteiger era um grande jogador, mas não era só o Schweinsteiger. E, aliás, a Alemanha depois acaba por ter aqueles anos seguintes, sempre a ganhar a tudo e a todos. Não é por acaso, era uma grande seleção. E nós, nesse Euro 2008, pelo menos não estávamos tão forte como estávamos em 2006. Claro. E se puder responder a perguntas dos nossos seguidores, está aqui o Miguel Romo a perguntar-te se acreditas que a seleção nacional pode ser campeã do mundo. E um grande abraço para ti. Um abraço para o Miguel também. Olha, acho que é possível, claro que é possível. Nós somos um... Se nós fomos campeões da Europa perante aquela grande seleção francesa, e mesmo sem o Ronaldo em campo mais de 45 anos, tudo é possível. E nós somos um povo sonhador, um povo crente, um povo de luta, de garra, e essencialmente com muita qualidade. Eu acho que é fundamental que a gente continue a acreditar, e claro que depois de termos sido campeões da Europa, a nossa missão é ser campeões do mundo. Claro. Nos últimos momentos da tua carreira jogaste em 2 países em que o ambiente é terrível, né? O Galatasaray e o Zenit, onde tiveste mestres também, o Spalletti, o Trapattoni. Não, o Trapattoni foi no Stuttgart. Sim, desculpa. Sim, de facto, na Turquia o ambiente é incrível. Há sempre uma guerra muito, muito acesa entre os jogos, entre Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe, e quando existem esses derbys, é incrível a agressividade, o barulho que tu sentes no estádio. E depois na Rússia é completamente diferente. Não é como em alguns estados que nós temos aqui na Europa, porque acho que os adeptos aqui são muito mais apaixonantes, muito mais vivem o jogo com outra emoção, com outra dimensão. E o Zenit, dentro de portas, sempre foi um clube vencedor, e aquilo que procura ao longo dos anos, já desde o tempo coletivo, é sempre arranjar forma de ter sucesso a nível europeu, quer na Liga Europa, quer na Liga dos Campeões. Por isso é que eles investem, é essa ambição, mas infelizmente não tem sido possível. Claro. Ia-te perguntar qual foi aquele avançado mais chato que tiveste durante toda a tua carreira? Chatos tive muitos, mas com qualidade, e aquele que mais apreciei e que mais trabalho claramente dá um central é o acabei por jogar contra ele não só no Barcelona, mas também com a seleção sueca. É de facto um jogador fortíssimo e completo, com um jogador forte no ar, rápido, possante, tecnicamente muito bom, e acaba por ter de facto um dos melhores avançados da história do Mundial.
E qual é aquele jogador com quem tu jogaste que podia ter sido uma estrela, um fora de série e que nunca conseguiu chegar longe, Olha, tu achas? eu acho que principalmente o Dani, não sei se te recordas do Dani que jogou no Benfica, no Ajax. O Penalty 24, não é agora? O Penalty TVI. Sim, exatamente. O Dani era claramente um fora de série, um jogador com uma qualidade fora do normal. E para a qualidade que tinha, eu tive a sorte de o apanhar no Benfica, numa fase não tão boa como ele estava na carreira, como é lógico, porque ele, na altura que estava no Benfica e que saiu para o Ajax, estava de facto a voar. Muito semelhante ao Bernardo Silva. Mas o Dani de facto acabou por ter azar na carreira, porque fundamentalmente não se focou para aquilo que é necessário enquanto jogador de futebol, enquanto profissional de futebol, e de facto ficou muito aquém daquilo que poderia dar no mundo do futebol. E com aquele com quem tu fizeste a melhor dupla? Marcelo Bordão, um brasileiro que eu apanhei no Stuttgart, central canhoto, um grande líder, um grande parceiro, muito bom jogador, muito forte no ar, rápido, possante, tinha uma potência no resultado, nos livros, principalmente nos livros frontais, batia com muita força. E mesmo no jogo ofensivo, nas bolas paradas, era um jogador que desequilibrava e que marcava muitos gols. Acabei por formar uma dupla fantástica com ele. E com aquele com quem tu mais te identificas atualmente, o central? Atualmente não é fácil, porque sabes que mais ao estilo do Pep, o Pep também é aquele que poderia jogar. Eu muitas vezes jogava no meio campo, porque, como tu sabes, sempre fiz a formação. Sim. Nunca fiz a formação como central, comecei a jogar a central apenas com 19 anos. E acho que jogar, ou seja, arranjar um jogador para ser comparado a mim, se calhar o Pep, porque é aquele que eu acho que tem as qualidades mais idênticas àquelas que eu tinha. Acredita-se que o Vitória pode estar perto de ser campeão? O Vitória precisa de pelo menos estar mais perto. E esta massa associativa justifica-o, porque de facto é uma massa associativa completamente diferente e que apoia a equipa de uma maneira exemplar. Os jogadores sentem isso. E se o Vitória tivesse um pouco mais de sucesso desportivo, seria de facto quase que diria assustador a forma como não só a cidade de Guimarães, mas todos os vitorianos, todos os seguidores de Vitória iriam apoiar a equipa. Temos sede de vitórias, temos sede de o Vitória andar ou seja, nos lugares mais cimeiros da tabela classificativa, e acredito que isso irá chegar um dia, porque esta massa associativa não merece outra coisa. Eu falava disto porque vem do crescimento do Braga. Acho que o Vitória tem mais condições, como tu falaste, da massa associativa. Acho que merecia mais, um crescimento maior, mais tentado. Como não percebi? Desculpa. Eu venho do crescimento do Braga atualmente, né? Também é o clube rival. Acho que o Vitória tem tudo para ser melhor, até da massa associativa, que tem mais adeptos, se tivesse infraestruturas maiores, não é? E eu não sei se o Vitória tem mais adeptos ou não, sei que são melhores, porque nós somos completamente diferentes dos demais. Tu vês um jogo de qualquer equipa a jogar aqui em Guimarães e não há pessoas de Guimarães a apoiar o Sporting, nem a apoiar o Benfica, nem a apoiar o Porto. E se fores a qualquer estádio do país, não só a Braga, mas a Famalicão, a Portimão, ao Boa Vista, há sempre uma grande maioria dos adeptos da casa que apoiam o Porto, o Benfica ou o Sporting. E aqui isso não acontece. Por isso é que os grandes portugueses, Porto, Benfica e Sporting, quando jogam aqui em Guimarães, sentem muitas dificuldades, porque não só as equipas normalmente têm qualidade, mas o 12º jogador apoia muito a equipa de futebol. Estou aqui a fazer outra pergunta, mas esta é mais coisa, que é do Iker e 102. Está-te a perguntar quais são os melhores jogadores juntos com quem jogaste. Os 11 melhores jogadores que jogaste, que jogaram contigo. Os 11? Ele deve querer que tu faças um 11 ou assim. Olha, guarda-redes, o Vítor Bahia, sem dúvida. Um grande guarda-redes, um grande senhor, um gentleman e um grande líder.
Eu, quando cheguei à seleção, tive a felicidade de encontrar. Tive duas vertentes. Tive uma vertente muito positiva, porque encontrei de facto grandes jogadores, mas vivia-se um ambiente difícil na seleção. Era muito visível uma separação dos jogadores do Norte e dos jogadores do Sul. Hoje em dia isso não acontece. Mais tarde, quando essa geração do Bahia, do Jorge Costa, do Fernando Couto, do João Vieira Pinto, do Sapinto, Paulo Sousa, Paulo Bento, essa malta de grandes jogadores, e que para mim sempre foram os meus ídolos de infância, poder jogar com eles foi absolutamente incrível. Mas quando vem depois a nova geração, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Miguel, o Pauleta, o Nuno Gomes, tudo mudou e a união foi completamente diferente. Mas, essencialmente, o Bahia colocava, para responder à tua questão, colocava o Bahia como central, como guarda-redes, desculpa. O Paulo Ferreira como defesa direita, Coentrão como defesa esquerda, como centrais Pepe e Bruno Alves, como trinco Timoshuk do Zenit, ucraniano. Depois, como médios, colocaria o Deco e o Alex Sanaflev, o bielorrusso que jogou no Barcelona e no Arsenal. Nas alas, sem dúvida, Figo e Ronaldo. E na frente, Mário Gomes. E está aqui o Fábio Faria a perguntar-te se tens jogado pádel. Esse Fábio Faria é um palhaço, nem lhe vou responder. Ele esteve aqui connosco ontem. Se o Fábio Faria fizer alguma pergunta, eu estou completamente offline, nem lhe vou responder. Ele esteve connosco ontem aqui na conversa também. É um palhaço, esse gajo é um palhaço. Não, o Fábio é um grande amigo, é um grande jogador de pádel, para além do grande jogador que era de futebol, é um grande jogador de pádel. Está num nível completamente diferente do meu, como é lógico, estou a brincar, e é sempre um prazer poder jogar com ele. E um grande abraço ao Fábio, e por isso, quando fizeres um próximo direto com o Fábio, avisa-me que eu também quero estar presente e quero fazer algumas questões. Não, foi ontem, eu posso enviar, se quiseres ver. Então, enviem por eu ver depois. E agora ia-te perguntar como é que está aqui escrito o jogador que te fez sonhar. Desculpa. O jogador que te fez sonhar. Fernando Redondo. Redondo, que era um trinco argentino que jogou no Real Madrid e depois no Milan. Um grande homem, muita pinta, grande jogador, grande ídolo. Por isso, sem dúvida, um dos melhores jogadores. E eu sempre fui um fanático pela seleção argentina e pelo Real Madrid. E quando tive a felicidade de ver o Redondo no Real Madrid, foi ouro sobre azul. Para além da personalidade que tem e da qualidade que tem como jogador, era um jogador bonito em campo, tinha muita elegância. E qual é que ele... E como é que era o Ronaldo quando apareceu a jogar ao teu lado? Já via-se que ele ia ser um fora de série? Olha, há muitos jogadores que tu vês que têm tudo para ser um fora de série e depois não são. Sabes que depois a parte mental, a parte da sorte, porque no futebol não basta tu tenhas qualidade e que tu trabalhes imenso, também tens de ter sorte, tens de ter a felicidade de cruzar com treinadores que apostem em ti. E há inúmeros exemplos de jogadores que tiveram oportunidades a mais e há outros que deveriam ter tido mais oportunidades e não tiveram e que acabam por passar lá de uma carreira. O Ronaldo acaba por chegar à seleção muito jovem, com muita irreverência, muita qualidade. Sempre foi um jogador competitivo, sempre foi um jogador muito bem recebido, sempre ficou no canto dele e sempre se notou que era um jogador que queria aparecer, queria evoluir, queria jogar, e acaba por ser completamente natural a forma como ele se afirma, não só no Sporting, não só no Manchester United, mas também na seleção e em todos os clubes que jogou. Eu já tinha ouvido histórias vossas da seleção que quando ele aparecia, ele via-vos a fazer coisas e no dia a seguir aparecia lá no treino a tentar imitar. E passava a noite a tentar fazer aquilo. E ele era sempre dos primeiros a chegar e dos últimos a sair. Isto não é um mito, portanto é pura realidade. É daqueles que gosta de trabalhar, tem paixão por aquilo que faz. Todos nós temos, mas depois há uns que se dedicam muito mais que outros. E o Ronaldo é seguramente um exemplo para todos nós. E o gol que te marcou, ou os gols que te marcaram? Como não percebi? Os gols que te marcaram, ou os gols que te marcou? O gol que te marcou?
Os golos que ele marcou? Não, os gols que marcaram na tua carreira. Olha, o golo, tenho um golo no ano em que fui campeão, para além dos golos que marquei na seleção, mas fundamentalmente no ano que fui campeão, tenho um golo em Hamburgo, que precisávamos de ganhar e acabamos por ganhar 4-1, mas o primeiro golo sou eu que faço de cabeça, e uma vitória que nós ganhámos em Bielefeld 1-0, que eu fiz o golo também. Foram jogos importantes, jogos que eu também acabei por ter alguns problemas físicos nesse ano e acabei sempre por jogar com dificuldades, porque queria estar presente, não queríamos perder a liderança e não queríamos perder a oportunidade de estar ali a lutar taco a taco como o Schalke 04, que foi a equipa que nos estava a dar mais trabalho Ainda foi no último jogo decidido, né? no penúltimo jogo. O Schalke, à partida para a penúltima jornada, o Schalke é primeiro, vai jogar fora e perde o jogo. Nós ganhamos fora, passámos para a liderança e depois jogámos em casa com o Cottbus e o Schalke joga em casa, não sei com quem, mas era uma equipa acessível. O Schalke tinha que ganhar 2-0 e se nós empatássemos e o Schalke ganhasse por mais de 2 golos, o Schalke era campeão. E nós, a 20 minutos do jogo em casa com o Cottbus, já estávamos a perder 1-0 e o Schalke já estava a ganhar 2-0. Por isso, imaginas a pressão do lado, mas acabámos por ter um desfecho feliz, acabámos por ganhar o jogo e precisámos de ganhar, porque se empatássemos, o Schalke, penso que ganhou 2-0, 3-1, uma coisa assim. O empate não sabia para nós, tínhamos que ganhar e acabámos por ser felizes. Claro. Ia-te perguntar os momentos que te arrepiam, aquele momento que te arrepia na carreira. Olha, foram muitos, Hugo, foram muitos. Claramente, o ano em que fui campeão no Stuttgart é incrível. No Galatasaray tive muitos jogos em que a adrenalina era tanto, jogos com o Besiktas, jogos com o Fenerbahçe, jogos com o Benfica, a chegada ao antigo Estado da Luz, ao velho Estado da Luz, aquela moldura humana de apoio à equipa, jogos da seleção, sempre que nós chegámos, principalmente a chegada ao estádio, era marcante, porque nós tínhamos sempre muita gente a acompanhar a seleção, a acompanhar os nossos clubes. Tive a felicidade de jogar em clubes grandes, que também é importante, e ter vivido essas experiências que são sempre marcantes. Ia-te perguntar sobre a tua empresa de agenciamento com o Pedro Mendes, como é que está a correr a experiência? Olha, é com o Pedro Mendes e com o Nuno Assis. É uma experiência diferente, percebes? Mas acabei por ter a felicidade de poder continuar a estar ligado ao futebol e ao agenciamento, poder estar em contato com os jogadores, com treinadores, com diretores desportivos, poder usar os meus contactos, os meus e os do Pedro e do Nuno, que nós fizemos ao longo da nossa carreira, e no fundo poder estar ligado àquilo que sempre fiz e que sempre gostei. Está aqui o Igor Costa a perguntar qual o jogador que mais te impressionou na tua carreira? Olha, se calhar o Pedro Mantorras. Mantorras, quando cheguei ao Benfica, tinha jogado com ele nesse ano. Ele estava no Alverca, mas no segundo ano ele veio para o Benfica. E de facto a força, a velocidade, a forma como ele resolvia os jogos era fora do normal. Tinha tudo para ser claramente um dos melhores jogadores da história do Benfica e do futebol mundial, mas acabou por ter aquela lesão. Mas era impressionante a força, e eu posso fazer uma comparação claramente entre Mantorras, entre Ronaldo, entre Alessandro Relev, dos melhores jogadores que eu joguei na minha carreira, claramente entre o Mantorras. O Mantorras antes da lesão, é lógico, porque depois, infelizmente, as condições não eram as mesmas, mas para além de ser um grande amigo e uma pessoa sempre muito simpática nos balneários, era só rir com ele. Era também um grande jogador e um jogador que fazia a diferença e infelizmente não teve a sorte que merecia. E está aqui o Brian Freitas a perguntar: marcaste quantos golos com a seleção e se te lembras dos golos? Olha, marquei um em casa, marquei um com o Egito nos Açores, penso eu. E marcaste um à Eslováquia também? Uma Eslováquia para o apuramento do Euro. E depois os outros golos que marquei foi tudo nas escolas inferiores. Tenho 60 e muitos jogos nas escolas inferiores, mas esses golos não contam para nada. Claro, conta. Então, está aqui o Iker outra vez a perguntar-te se sentes falta da Turquia. Olha, falta no sinto, porque normalmente quando nós gostamos de regressar a casa depois de uma
de uma caminhada longa de muitos clubes, uma aventura espetacular que eu tive. Regressar a casa é sempre o melhor que nós, aquilo que nós queremos. Não há nada que me deixe ser de Guimarães ou eventualmente viver no outro lado, mas claro que deixa-me saudades da Turquia, Istambul, que é uma cidade incrível. Aquilo que vivi no Galatasaray é indescritível, como te disse, e claramente é um dos países e um dos clubes que mais saudades que me vão deixar. Olha, está aqui o Vasco Pascoal a dizer que também marcas muitos gols e no Legend. E esse é outro palhaço que podes juntar, podes meter no mesmo saco do Fábio Faria. Não, o Vasco é um grande amigo, é um dos melhores jogadores, se não for o melhor jogador nacional do Pádel. É um amigo pessoal e um grande abraço para ele. E como é lógico, está aqui na palhaçada. E os golos do Legends Cup que marcam pela seleção, isso não vale de nada. Ia-te perguntar os jogos do campeonato. E como é que estás a ver o nosso campeonato e o futebol top europeu? Olha, acho que esta situação não beneficia nenhum campeonato, como é lógico. Fico feliz por os campeonatos poderem, principalmente aqui em Portugal, poder ir avante e poderem ser campeões. Acho que era importante que os jogadores pudessem jogar com mais segurança, que os estádios pudessem ter pessoas a assistir aos jogos, porque é fundamental para os jogadores poder ter esse apoio e jogar com o estádio vazio. Nunca joguei, mas certamente que não será fácil para tu teres motivação, não será fácil mesmo para um treinador motivar os seus jogadores, mas acho que vai ser principalmente na luta pelo título, irá ser uma luta renhida entre Porto e Benfica. E o futebol top europeu? Como? A equipa que mais estás a gostar no futebol top europeu? Olha, o Liverpool, sem dúvida, tem sido uma equipa que tem dominado. Claro, não sendo uma equipa europeia, mas tendo um treinador português, gosto muito de seguir o Flamengo, uma equipa que está a jogar bem, e fico feliz por termos o Jorge Jesus a fazer o grande trabalho que está a fazer. E, infelizmente, acho que depois, se compararmos com os outros campeonatos, o Ajax não tem a força que tinha o ano passado, por exemplo. O Paris Saint-Germain não tem a força que tinha e acho que não está ainda preparado para ganhar uma Liga dos Campeões. Claramente o Real Madrid está a viver tempos difíceis e apesar de ser o clube que mais gosto, não acredito que seja fácil para eles ganhar a Liga dos Campeões. Então o Fábio Faria a brigar contigo outra vez a perguntar se perdoas o Vasco Pascoal. Ele está com vergonha de perguntar. Claro que está perdoado. É uma palhaçada. Claro que está perdoado. Estás perdoado, Vasco. Estás perdoado. E está o futebol tático a perguntar-te como é representar em Portugal, que já falaste, e qual é a sensação? Também já falaste. Representar a seleção nacional é tudo que tu, como jogador de futebol, pretendes, não é? À medida que tu vais crescendo como jogador de futebol, tens sempre a ambição de representar a tua seleção. E representar a seleção portuguesa foi sem dúvida algo marcante na minha carreira e foi algo que eu sempre ambicionei e sempre com o máximo orgulho. O Fábio Faria já meteu emojis a rir. Ia-te perguntar os teus sonhos e projetos para o futuro. Olha, eu gostava de um dia ser treinador. Aliás, o Fábio Faria é treinador de futebol, não sei se tem qualidades. Assim, se for tão bom treinador como é jogador de pádel, eu acredito que possa ter sucesso. Mas era algo que eu sempre sonhei fazer, sempre gostei muito da parte tática, da parte da liderança e gostava imenso de um dia ser treinador. Penso que o Fábio também tem a mesma... Posso fazer essa pergunta ao Fábio? Podes perguntar ao Fábio se ele gostaria de... Eu pergunto-lhe agora e pode que ele responda. Fábio... Ele é treinador adjunto. Pergunta-lhe se eu gostava um dia de ser treinador principal ou se quer ser só número 2. Fábio, gostavas de ser adjunto do Meira? E podes perguntar, eles estão aqui a falar de pádel, mas pergunta-lhe ele como é que ele ficou no futebol, e ele e o Vasco Faria aqui, e o Vasco Pascoal. Fábio e o Vasco, como é que ficaram aqui em minha casa contra mim e contra o Pedro Mendes? Pergunta-lhe ele como é que ficou o futebol aqui em casa. E o Pedro Mendes, desculpa lá eu dizer-te agora, mas gostava de o convidar, que sou portista e sou fã dele.
Coitado, é assim, a conversa estava a correr tão bem, porque é que tens que dizer que é esportista? Desculpa. Desculpa lá. Olha, eles nem falam, estás a ver? Nem respondem. E foram dormir. É, não me interessa, não interessa. Mas está a responder aqui no chat está a responder. Mas aqui, online, não dizem como é que ficou o resultado. Vai, continua. Ia-te perguntar se já pensaste escrever um livro sobre histórias da tua carreira. Não, nunca fui grande amante de leituras e nunca pensei nisso. Já me chegaram a oferecer muitos livros de grandes, de grandes individualidades do desporto e nunca me dediquei a esse tipo de leitura. E está aqui o Rafa Mendes a perguntar qual o jogo que mais te deu pica a jogar, ou seja, o mais emocionante. Abraço, Fernando. Vemos no Casablanca. Um grande abraço ao Rafa também. Olha, Rafa, é difícil porque sempre tive muitos jogos emocionantes e que me deram muito prazer e muita pica, mas fundamentalmente os jogos da minha altura, com o Braga, sempre foi dos jogos que nós mais gostávamos de jogar. Sempre houve uma rivalidade desde as camadas jovens com o Braga, completamente diferente daquilo que é hoje em dia a rivalidade entre Vitória e Braga, mas sempre que nós jogávamos com o Braga era uma rivalidade completamente fora do normal, mesmo os dias que antecediam esses jogos eram vividos de uma forma especial para nós e até por vezes se colocava aquela em tom de brincadeira. Não interessa o resto do campeonato, interessa que a gente ganhe o Braga, percebes? Mas só para tu perceberes um pouquinho. Claro, é o sentimento, claro. E está aqui o Brian Freitas a fazer outra pergunta que pensas do sucesso dos treinadores portugueses na Europa e no mundo e tens alguma explicação para isso? Olha, a explicação é que nós de facto temos, a explicação para este sucesso é que temos de facto qualidade naquilo que fazemos. Somos apaixonantes, somos dedicados e temos valor. E acho que foi fundamental o clique que o Mourinho deu no futebol mundial. O sucesso que o Mourinho teve deu de facto um alento muito grande. Eu agora, como empresário, trabalho muito com o mercado chinês e no mercado chinês trabalha-se muito em função daquilo que se faz aqui na Europa. Se são os portugueses que têm sucesso, eles querem apostar nos portugueses. Se são os franceses, querem apostar nos franceses. E sem dúvida, Claro, não comparando todo o mundo, ou fundamentalmente aquilo que são os pensamentos dos chineses, aquilo que o Mourinho fez, de facto, mudou muito a mentalidade de quem está fora de Portugal e de quem avalia o produto português, não só os jogadores, mas fundamentalmente os treinadores, e de facto acabaram por ter essa oportunidade. Mesmo o Vilas Boas, mesmo o Nuno, o Espírito Santo agora está a fazer um trabalho fantástico. Temos treinadores portugueses hoje em dia com grande qualidade e claramente ao nível dos melhores do mundo. claro. E o Igor Costa está a perguntar se achas que depois do Covid os valores das transferências vão sofrer com esta crise. Boa noite, Igor. Olha, acho que sim, acho que claramente vai haver uma quebra nas transferências. Vão haver sempre aqueles grandes clubes que têm de facto um poderio económico diferente dos demais e vão poder comprar, não tão abundantemente como fazia, mas vão investir nas necessidades urgentes da equipa. Mas de uma maneira global, acredito que vai haver de facto uma quebra muito grande nos valores de transferências. Os clubes vão cada vez mais procurar jogadores mais baratos, os jogadores vão ter claramente contratos mais baixos, a grande maioria, como é lógico. E os clubes vão procurar certamente jogadores mais económicos, mais empréstimos, mais cedências, mais partilha de passe e vão claramente resguardar-se porque a sua saúde económica não será a mesma, para viver garantidamente. Claro. E como é que vês a nossa seleção e os valores da formação que cada vez mais se apresentam na nossa seleção? E cada vez uma geração é mais forte a avizinhar-se. Olha, acho que foi fantástico o título de campeão europeu de Portugal. Acaba por dar um alento enorme ao nosso futebol. Nós sempre tivemos grandes seleções, grandes jogadores e nós procurávamos muito um título de referência para o nosso futebol e acabamos por ter também a sorte de ter o Cristiano Ronaldo, que nos últimos anos tem andado com o nome de Portugal aos ombros e tem de facto dado um alento muito grande ao futebol português e de facto isso é marcante
é um peso que dá ao nome de Portugal e à seleção portuguesa, e nós de facto precisamos desse título. Claro que acredito que no futuro próximo a qualidade continua a existir. Nós temos valores que estão a aparecer no futebol português e que se estão a demonstrar também nos grandes campeonatos europeus, a demonstrar essa qualidade, e por isso certamente iremos continuar a ter uma grande seleção. O Rafa Mendes perguntou-te se sentes que neste momento no futebol não basta ter qualidade de empenho, mas também há muito interesse à mistura. O que achas de esse assunto, tu que já passaste por lá? Acho que tem toda a razão. Cada vez mais, mesmo nesta minha nova função como empresário, acabo por ter essa noção do jogo de interesse, das influências no futebol, muitos empresários a controlar alguns clubes, muitos diretores a influenciar e a querer influenciar muitos treinadores. Por vezes, alguns treinadores não se deixam levar, mas cada vez mais aparecem direções a querer mandar no futebol e a querer controlar aquilo que é o trabalho de um treinador. E nós, por vezes, mesmo como adeptos normais de futebol, acabamos por ficar espantados com algumas transferências, como é que os jogadores que não jogam em alguns clubes depois vão para clubes de grande dimensão. É incrível como é que isso acontece, e claramente só com um jogo de interesses. Acho que isso vem desvalorizar muito o trabalho individual dos jogadores, vem tirar mérito e tirar um pouco da beleza do futebol. Não deveria ser esse o futebol que a gente vive, nem é benéfico sequer para o desporto em si, quanto mais para o futebol em específico, e acho que isso deveria acabar, porque de facto não só em Portugal, mas por todo o mundo há diretores e há gente que está dentro do futebol que não merecia estar. O Joelson, o jogador do Sporting, está-te aqui a dizer aí a grande meira. Um grande abraço para o Joelson. É um craque e é seguramente um dos nomes sonantes que o Sporting irá ter e o futebol português irá ter no futuro muito próximo. Um grande abraço para ele. E quero-te agradecer a ti, tu teres estado aqui connosco, foi um grande privilégio. E muito obrigado. Olha, eu é que agradeço a tua iniciativa, como é lógico, foi um prazer estar presente, e sempre que tu precisares do meu nome ou tu precisares no futebol, disponho. Parabéns pela iniciativa e um grande abraço. Se tu precisares, mais uma vez, só dispor. Um grande abraço para ti também. Um abraço, amigo. E força Vitória. Força Vitória. É muito importante. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Pessoal, uma conversa fantástica com um craque da nossa seleção, histórias brilhantes, momentos incríveis por ele passado. Por isso, pessoal, espero que tenham gostado, e daqui a bocadinho começamos já mais uma live com o Gaspar, antigo jogador do Porto e do Rio Ave. Por isso, pessoal, fiquem aí. Um grande abraço a vocês todos. Saúde!